E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Guia de Terror. Pois é, essa é a primeira vez que eu estou gravando em áudio e vídeo simultaneamente. Sejam muito bem-vindos a esse formato. Agradeço a audiência dos primeiros 6 episódios que eu soltei, especialmente de Halloween, que deu um baita trabalho para fazer, e o pessoal elogiou bastante, compartilhou e tal. Fico muito feliz. Eu sou o André, eu sou o editor e criador do blog e do site e de todas as redes e todo o conteúdo do Guia de Terror. Hoje nós temos mais de 900 filmes cadastrados lá. O blog existe desde 2008 e hoje eu estou incentivando as redes, né, do Guia de Terror, o Instagram, e esse é o primeiro conteúdo que eu estou criando já pensando também no YouTube. Tá? Então vamos dar uma forcinha lá, inscrevam-se, o canal está começando, tem 10 inscritos só. No Instagram também tem poucas inscrições, então vamos lá, vamos dar um up nesses números aí, vamos espalhar o Guia de Terror, essa fonte de informações para quem é fã, né, de terror, de filmes de terror, séries também e tal. E hoje o assunto foi um assunto que me foi pedido, né, interessante isso, né. Eu recebi mensagens de pessoas que acompanham o Guia de Terror e que sabem de algumas coisas que eu trabalho também, que me pediram para falar sobre esse assunto, que é a hipnose no filme de terror. Olha que interessante, né? Para quem não sabe, eu não vou entrar muito no método, né? Mas eu sou hipnoterapeuta também, tá? Então eu também trabalho com hipnose já faz algum tempo e me perguntaram, né, se o que a gente vê no cinema, nos filmes e tal, é de verdade, se o que acontece é de verdade. E o que trouxe isso à tona, ah, foi a Netflix. Que interessante, né? 2 filmes da Netflix, na verdade. Um filme que foi lançado semana passada, né? Hoje é dia 1º de novembro, e o filme chegou, acho que semana passada, pouco antes do Halloween. É um filme chamado Hypnotic, que é um filme que estreou essa semana, ser um suspense de terror, né? Que a Netflix lançou. E também me falaram do filme Corra, né? Inclusive, eu agradeço a sugestão, que o filme Corra, ele tem um elemento de hipnose ali que questionável, né? Então, fica aí então a informação sobre do que vamos tratar neste episódio. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho da hipnose nos 2 filmes que eu falei, mas eu vou trazer diversos outros títulos de terror que tem a hipnose presente, e vou falar um pouco também dos mitos, né, sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes da hipnose, quem quiser saber mais, depois me manda uma mensagem, que eu posso indicar os canais para a gente falar sobre isso, mas eu achei muito interessante esse folclore, né, a respeito da hipnose, do controle mental, essas coisas vir à tona agora, neste momento, né. Então, bora falar disso, né, bora falar sobre eh, esses elementos de controle e tal, que a gente vê aí nos filmes de Drácula. Bom, o filme Corra, ele é uma produção já um pouco mais antiga, eu não tenho certeza do ano de produção, mas eu creio que foi 2017, 2018, mais ou menos, e tem uma cena emblemática, né, que é o rapaz amarrado numa cadeira, com os olhos arregalados, sem conseguir fechar, lágrimas escorrendo, e um monte de estímulos ao redor dele, e a mulher lá, que seria a patroa, né, a mãe da namorada do rapaz, condicionando ele ali num tipo declarado de hipnose ali, né. E me perguntaram assim: "André, isso é verdade? Dá para fazer isso?" A resposta é não. O estado de hipnose é o estado voluntário da nossa mente. A gente não pode ser forçado a entrar naquele estado, ainda mais daquele jeito, totalmente estressado, fora de si, amarrado, preso ali e sendo torturado, entende? Aquilo lá é um tipo de condicionamento, não tem nada a ver. Não confundam lavagem cerebral com hipnose, gente. São coisas distintas e tudo tem a ver com memória, tem a ver com autocontrole? Tem, tem. Hipnose tem a ver com isso sim. Mas condicionamento, lavagem cerebral, tudo isso é muito longe da realidade, assim, sabe? Muito distante do que a gente vê em hipnose, em terapia, sabe? Então, aquilo que está lá no filme pode acontecer? No filme pode. No filme você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Você pode pôr lá qualquer elemento que você quiser de ficção ali, e dizer que aquilo é hipnose, ou dizer que aquilo é lavagem cerebral, ou dizer que aquilo lá é o que for. O roteiro é seu, o dinheiro da produção é seu, e você faz o que você quiser, né? Agora,
o cinema não tem nenhum compromisso com a realidade. Então é bom a gente sempre pensar nisso. Eles estão lá para entreter, não para informar, né? E muitas vezes eles usam essa licença poética, né, por assim dizer, para poder travestir de verdade algo que é muito fajuto, muito falso, inclusive essa ideia da hipnose, do controle mental. Então, o que acontece no filme Corra, ali naquela cena do rapaz amarrado lá e as coisas acontecendo, por mais que digam que ali ele está sendo hipnotizado, ou ele se declare passando por esse processo, o que acontece ali é um condicionamento, uma lavagem cerebral, e não tem nada a ver com a hipnose, nada a ver, por mais que a gente pense na hipnose de entretenimento, aquela de palco, sabe, do durma, do bem dormida, e de trocar nomes e comer coisas com sabores de outras, sabe? Por mais que a gente tenha essa ideia das possibilidades, aquilo é bem distante da realidade, tá? Bem distante mesmo. E falando sobre o filme Hypnotic, né, da Netflix, que chegou agora, a hipnose desse filme é muito mais perto da realidade no sentido de contexto. Alguns processos que a gente vê no filme são reais mesmo, acontecem daquela forma, mas o resultado que a gente vê em cena deixa a desejar. Não é aquilo que acontece de verdade num atendimento, né? Então vamos falar sobre a história do filme, tá? O Corra, não vou entrar muito no mérito, porque tem muito conteúdo a respeito disso, e eu queria falar exatamente da hipnose no filme, tá? Então, no caso do Corra, se você quiser saber mais, no blog tem lá a sinopse, tem uma crítica que eu fiz a esse filme, e tem um monte de conteúdo na internet, né? Hoje em dia você tem de sobra esse filme. Esse filme acabou virando cult, e ele é muito bom mesmo, gente. Ele é muito bom mesmo, aborda temas sociais, aborda situações extremas, enfim, é um filme muito legal. Para quem gosta de terror, a gente está no melhor lugar possível ali. Falando sobre Hypnotic, bom, o filme conta a história de uma mulher traumatizada, ela tem uma série de coisas que aconteceram na família dela, na vida dela, perdas e tal, separações, então ela está numa fase ruim. E uma amiga indica para ela um terapeuta que trabalha com hipnoterapia, né? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Mas por enquanto, vamos seguir o fluxo aí da história. E aí ela reluta, essa moça, em ir no terapeuta, porque ela não quer ir no terapeuta. Ela não quer tratar daquilo. Ela acha que as coisas vão se resolver com o tempo, com a vida, sei lá. De todo modo, de tanto argumentar ali, a amiga consegue convencer a moça a ir ao terapeuta, ela vai. E lá ela conversa com o terapeuta e descobre que ele trabalha com hipnose, com hipnoterapia. E ela no começo não quer fazer, porque ela tem o lance do controle. E todos têm esse lance do controle. Falando por experiência própria de atendimentos, todos têm em algum momento essa questão do controle, de vou ter que abrir mão do meu controle, eu não vou estar no controle, sabe? Faz parte, isso uma realidade dos atendimentos de hipnose e tal. Então, beleza, tudo, até agora, tudo que está acontecendo no filme é plausível, tá, gente? Tudo isso é realidade, acontece. E ali não existe forçação de barra nenhuma. A moça deita no sofá, ela aceita passar pela hipnose, né? Ser hipnotizada ali. Ela deita no sofá, se acomoda, tudo, tira os sapatos, fica lá deitadinha. A sala fica escura, uma luz piscando no teto para estimular, né, essa diminuição do ritmo, tudo, um som de relógio no fundo, tal, a voz calma do terapeuta, tudo isso, gente, faz parte do contexto da hipnose de verdade. Tudo, até aí, tudo aí é verdade, é realista, é aceitável, existem linhas que trabalham o neurosensorial na hipnose, então tá tudo lá, faz parte da história. Então, por enquanto, tá tudo certo. A moça começa a relaxar, fecha seus olhos e começa a entrar no estado hipnótico. Tudo vai normal ali, até que o moço pede para ela pensar na floresta. Imagine-se numa floresta, ela vê a floresta, a gente vê a floresta também ali, né? E aí, de repente, tudo sai correndo assim, fica tudo escuro e a moça desperta depois, sem memória do que aconteceu, descobre que passou-se uma hora, ela não sabe do que aconteceu ali. E esse tipo de leitura, de lapso de memória, lapso de tempo, é frequente no filme, tá? Existem uma série de situações em que a mulher se encontra, que ela não encontra explicação. A gente, como espectador, vê o que está acontecendo. A gente presume rápido o que está acontecendo, porque a abertura do filme já é uma cena que propõe para nós o que a hipnose é capaz de fazer.
A gente não sabe que aquilo é hipnose no momento, a gente sabe que tem um gatilho plantado na cabeça da mulher, ela entra no elevador, ela toca o telefone, a pessoa fala com ela, a pupila dela dilata e automaticamente ela sai da realidade. Ela se perde ali, o elevador começa a ficar fechado, 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 e a gente nota, claro, que ela é claustrofóbica, então ela fica com medo, tal, 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 e aí ela cai. Mais pra frente a gente descobre que ela morre, né? Ela teve um ataque cardíaco ali no elevador. Claro, ali é aceitável que ela tenha o medo que ela passou, né? Enfim, a gente depois descobre que ela era paciente desse mesmo doutor, desse mesmo terapeuta. E, enfim, são coisas que vão sendo construídas na trama, né? Situações em que não são muito bem explicadas, mas que a gente percebe que são gatilhos que foram implantados. Tem muita ideia de gatilho, né? Com hipnose envolvida. Essa parte é séria. Existem gatilhos que são construídos, mas eles não são construídos pelo terapeuta. Eles são construídos junto com o terapeuta. A pessoa aceita ou não aceita aquilo. Não existe uma imposição de vontade, né? Então, o que acontece no filme é completamente fora da realidade, perdão, nesse sentido. A moça não está no controle. Quem está no controle é o hipnólogo lá, o hipnoterapeuta. E ele usa disso para condicionar ela a fazer o que ele quer. E ela faz. E ali rola uma obsessão. Então, se você já viu filmes de amores obsessivos, você já viu esse filme, tá? Esse filme, ele é o roteiro padrão desse tipo de filme, de uma obsessão de um homem por uma mulher, né? Claro, a gente já viu mulheres por mulheres, mulheres por homens, homens por mulheres, e assim a gente vai. A história muda o personagem, mas a trama é a mesma. E ali escolheram a hipnose como sendo a força maior acima da razão ali, né? Que está condicionando a mulher a ser o objeto de desejo do cara e aceitar essa situação, né, de forma passiva. E aí começa o problema, minha gente. Hipnose não funciona dessa forma. Hipnose é um acordo entre terapeuta e cliente. É uma troca, é um processo em conjunto. Não, a pessoa não fica inconsciente, ela lembra de tudo que acontece, ela está ciente do que acontece. Na verdade, apesar dela estar com aquela cara relaxada, aquela boca aberta, caidinha e tal, a pessoa parece estar dormindo ali, letárgica, o cérebro dela ali está muito mais ativo do que estaria se ela estivesse batendo um papo com a gente agora. Entende? Você está mudando o foco da atenção da pessoa ali. A hipnose é isso. Ela é um processo de pegar aquela lanterninha do nosso foco, que muitas vezes está espalhada em um monte de coisas, e centralizando no mínimo necessário. Para quê? Para que você possa prestar atenção no que você passa dentro da sua cabeça. E aí acontece a terapia. E a terapia não é hipnose. A hipnose é uma ferramenta para terapia, né? Então, eu vou parar por aqui para não. O assunto não é terapia, o assunto é hipnose. Então, aquela coisa da pessoa trocar nome, esquecer número, comer coisas, é possível, porque a hipnose trabalha com dissociação. A gente, no processo de hipnose, a gente entra num estado ali que a gente fica mais aberto às sugestões. Isso é fato, acontece. Mas é muito diferente eu falar para você assim: você não vai lembrar seu nome, instalar meu dedo e a pessoa não conseguir falar o nome dela. Isso acontece. E cada pessoa reage de uma forma a esse tipo de gatilho, sabe? De sugestão. Se eu pedir para a pessoa tirar a roupa, ela vai tirar a roupa? O que vocês acham? Pensando de forma realista, ela só vai tirar a roupa se ela achar aceitável tirar a roupa. Se existir alguma coisa no código do pensamento dela, nas regras sociais dela, que diga para ela que é ok ela tirar a roupa ali. Se você pensar que tirar o sapato em público é ok, tirar a roupa não é ok. Então, se você pede para uma pessoa tirar a roupa e se pôr numa situação ridícula, ela só vai fazer aquilo porque ela acha aquilo legal, conveniente, e ela está predisposta àquilo. Não existe uma força de vontade imposta ali, tá? Então, esqueçam essa ideia de controle mental. Isso é uma coisa que está no âmbito assim do conhecimento superficial, popular, na cultura geral de mundo, teorias da conspiração da CIA, projeto MK Ultra, que você vai fazer lavagem cerebral nas pessoas de forma coletiva. Agora, a gente está exposto a isso o tempo todo. Comportamentos que são sugeridos para nós, a gente aceita ou não aceita.
né? Toda a ideia de influenciador digital está baseada nisso, né? De você ter um número de seguidores e aí você se veste com uma camisa do Guia do Terror e as pessoas vão querer comprar essa camisa, sabe? É isso, a gente está usando a nossa visibilidade, a nossa voz, a nossa exposição para estimular as pessoas a pensarem como nós, a quererem fazer coisas que nós fazemos e ser como nós. Eu não sou, pelo amor de Deus, um influenciador digital, eu sou um jornalista, psicopedagogo, tá? Que estou aqui falando sobre o assunto com conhecimento de causa. Eu faço isso no meu dia a dia. Eu hipnotizo pessoas toda semana. Então, eu estou acostumado a isso, eu sei o que eu estou falando, tá? E o terror, ele tem um mundo para você explorar usando esse tipo de ideia, de conceito popular, de controle mental, de fascinação, de controle dos pensamentos, de sedução, sabe? E isso remonta muito tempo atrás. Filmes do Rasputin, sabe? Que tinha aquele olhão grandão, tal, e olhava, e a mulher olhava e não conseguia sair. Aquilo é um tipo de fascinação. É um tipo de hipnose não verbal, existe isso de verdade, mas não daquele jeito, né? Aquilo é uma licença que o cinema, que a literatura, que a cultura faz uso para explorar esse imaginário popular. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. O que tá errado é você confundir o que é ficção com o que é realidade, né? Então vamos fazer um exercício agora de sair dessa linha, né? Dividir bem isso. Confiem no seu tato de buscar, no seu faro de ir lá no Google e procurar. O Google, apesar de ser um negócio absurdo, tanto de besteira que tem, mas você pode procurar informações lá, né? Você pode se informar melhor e saber que existe uma distância entre ficção e realidade. Então, né? Eu trouxe alguns exemplos de filmes para a gente poder falar sobre isso. O Corra tem essa história que eu falei, esse Hypnotic que tem isso que eu falei. Na Netflix tem o filme, a série do Freud, que ali usa de forma ficcional a hipnose para controlar a moça. O filme Ecos do Além, por exemplo, em que o cara faz uma hipnose de palco e a moça diz que ele deve ter uma mente mais aberta, ele começa a ver espíritos, sabe? Toda a ideia da hipnose de palco ali, de esquecer coisas, é plausível, aquilo acontece muito. Pessoas que estão começando com hipnose flertam com essa ideia de o tempo todo ir num lugar e fazer a pessoa grudar a mão na mesa, sabe? Acontece, acontece. É divertido até certo ponto, como terapia não serve para nada, mas é engraçado, porque a gente não tem plena ciência de quanto a nossa mente influencia no nosso corpo, nosso comportamento, sabe? Nossos pensamentos influenciam demais o nosso corpo. A franquia Sobrenatural acontece também, lembra? O rapaz fica sentado na mesa e a mulher fica conduzindo ele numa espécie de regressão. O filme Exorcista também tem a Reagan é hipnotizada ali para fazer uma regressão e aí o demônio se manifesta, lembra? Falando por ela, a mãozinha dela para pendurada assim, sabe? Tudo isso acontece. O mistério não, as duas vidas de Audrey Rose. Eu falei o mistério porque eu pensei no Candyman, mas eu vou contar do Candyman daqui a pouco. As duas vidas de Audrey Rose tem tudo a ver com regressão, com essas vidas passadas e presentes, sabe? Independente do que você acredite, qual seja a sua religião, seu ponto de vista, né? Tá usando o imaginário, a ficção tá explorando esse popular, sabe? E é muito legal isso. Mas a gente tem que ter noção, pé no chão daquilo que é ficção, daquilo que é verdade, né? O seu sistema de crenças vai te dar essa força para você saber o que é certo e o que é errado. O filme Anticristo é um filmaço. O cara leva a ex-mulher dele, o psiquiatra leva a ex-mulher dele para uma cabana para poder ajudar ela a lidar com os medos dela, com esse pavor que ela tem, e usa hipnose ali. O filme Old Boy tem também. Ah, vamos falar sobre o filme Maligno, que estreou há pouco tempo, tá no digital. Tem uma cena de hipnose ali que eles fazem, né, mais pro fim do filme, que é mostrar ela sentada e ela começa a fazer uma regressão de memória. Olha que interessante, regressão de memória. É plausível, né? E se você for pensar, vamos pensar seriamente sobre regressão. Regressão quer dizer vida passada? Não, eu falei vida passada, eu falei regressão. Se você pensar no que você fez uma hora atrás, um dia atrás, o que você tomou no seu café da manhã, você não está fazendo uma viagem no tempo aí? Isso é uma regressão, percebe? Então é uma questão de ponto de vista, de ser lógico. Você ter um processo regressivo é natural quando você faz uma viagem na sua memória.
E no caso ali, a moça teve que fazer um estado de relaxamento para poder fixar melhor nas imagens, nos sons, nos detalhes, né? Então é muito legal, porque ali no filme Maligno, apesar do filme ser uma viagem total, muito legal. Eu gostei do filme, tá? Depois eu vou fazer um episódio só sobre esse filme. Mas a cena de hipnose ali é muito realista, dentro do contexto, dentro da construção do que seria uma terapia. Né? Então, fica troca de informação. Tira essa do Hypnotic aí, do Corra, e pega do Maligno, põe no lugar. Pronto, faz essa troca. Ó, vale a pena, porque é legal. Bom, o filme Mistério de Candyman, que eu falei agora há pouco, não sei se vocês são da época do DVD, tá? Quem está ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo aqui, eu não sei se vocês são da época do DVD, mas teve um tempo, no começo dos anos 2000, perto de 2010 ali, foi lançada uma edição especial do DVD do filme O Mistério de Candyman, o filme dos anos 90 mesmo, né? Com a Virginia Madsen, com o Tony Todd, né? Que é o Candyman eterno, né? A mãozinha de gancho dele e tal. E aí, assim, a atuação da Virginia Madsen no filme é muito legal, porque ela transita da realidade para esse momento de conexão com o Candyman. E os olhos dela lacrimejam, você vê que ele tá meio cristalizado, assim, sabe? Parece um efeito especial, né? E isso valoriza demais a atuação dela no filme, porque ela realmente ela tá ali na realidade, de repente o Candyman surge e é como se ela saísse da realidade e visse esse mundo de terror que tá acontecendo, né? E o diretor, que é o Bernard Rose, ele manja de hipnose. Ele fazia hipnose com atores, enfim, e tal. Usava isso, inclusive, para trabalhar com um elenco. E neste filme, ele usava as cenas da Virginia Madsen com o Candyman, né, com o Tony Todd. Eles trabalharam o transe hipnótico, que interessante. Então, ele fazia um movimento de mão por trás da câmera, e ela conseguia ver ele atrás da câmera, né? Ele ficava com um movimento de mão, e se eu não me engano era um movimento de mão mesmo, tipo, a mão dele mexia assim e ia aproximando, e aí o olhar da Virgínia entrava naquele estado de lacrimejar tal, e ela ficava num estado de vazio ali. E ela fala isso no documentário que tem no DVD especial, que tem os extras tal. E tem até no YouTube, gente. Eu vou ver se eu encontro esse link e ponho lá no meu Instagram e tal. É muito interessante. Usando a hipnose de verdade, num processo de preparação do elenco e em cena. Existem histórias de elenco hipnotizado, sim, no cinema, existe sim, de verdade, para poder ter um efeito surrealista. Mas isso não vem ao caso, a gente não está falando disso agora, de terror, né? Isso não é terror, isso é os filmes surreais dos anos 70 lá. No caso aqui do Bernard Rose, que é o diretor do Mistério de Candyman, ele realmente fez e está documentado, tem fotos, inclusive, vou ver se eu encontro fotos na internet, e é muito legal, tá? Então é isso, o que eu tinha para falar hoje nesse episódio de podcast, para também não ficar tão longo, era isso, o quanto é real de hipnose, o quanto é fake de hipnose. Se você tiver dúvida sobre esse tema, me manda uma mensagem que eu respondo, a gente conversa, eu explico melhor. E quero novamente agradecer a presença de vocês aqui hoje, ouvindo, agora vendo a minha cara. É muito prazer, eu sou o André, e sou o criador desse blog, tá, que existe desde 2008, e agora estamos expandindo as mídias dele, ó, com a camisetinha, tal, fundo, e todo esse petrecho aqui, tá legal? Muito obrigado. Compartilhem, curtam, sigam o Guia de Terror no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, o blog tá lá, todo dia tá tendo atualizações, vamos tentar manter isso o máximo que eu puder, enquanto eu tiver novidades, tiver tempo para fazer isso, gente, vamos lá, tá legal? Mandem, por favor, sugestões de temas como esse, para falar de filmes e falar de curiosidades também, que eu tô aqui para isso, eu adoro falar sobre isso, né? Dado o tempo desse podcast, desse episódio. Então tá legal, a gente se fala e agora se vê no próximo episódio, gente. Tchau.